Olá, eu sou Cristiane de Van Baldani, professora da área de Patologia Clínica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Esse material foi desenvolvido para o ensino remoto emergencial, vinculado à disciplina de Patologia Clínica IV309 dessa instituição, não sendo autorizada a sua reprodução sem prévia autorização. A videoaula de hoje, ela refere-se ao perfil renal, né? Qual a importância de se avaliar, né, alguns parâmetros laboratoriais vinculados ao rim e como que a gente consegue interpretar isso no exame laboratorial de modo a auxiliar o nosso paciente, seja no diagnóstico de uma enfermidade renal, ou seja também no prognóstico, né, e até no tratamento dessa doença renal. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, né, de um modo geral, é que as doenças renais, né, elas estão cada vez mais frequentes na rotina clínica, né, seja associado em alguns animais ao envelhecimento desses animais, né, porque a expectativa de vida dos animais, ela aumentou bastante, né, ou seja mesmo em função de alguns agentes que acabam levando a uma injúria renal aguda. Então, de um modo geral, a gente tem na rotina clínica animais que ou vão ter uma doença renal crônica, né? E o que caracteriza uma doença renal crônica? De um modo geral, seria aqueles animais que tiveram alguma agressão, né? Aquele rim, de modo intermitente por pelo menos 3 meses, né? E essas lesões, elas são irreversíveis. Então, o que a gente almeja nesses pacientes que são doentes renais crônicos, na verdade, é o quê? Melhorar a qualidade de vida desse paciente, né? E dar um prolongamento de sobrevida para esses pacientes, dependendo do estágio que eles chegam, né, na clínica para a gente. Então, muitas vezes eles chegam abatidos, apresentando poliúria, polidipsia, né? Eles são magros, né? E existem algumas situações também que pode estar associado o quê? A injúria renal aguda. Nesse caso, como o próprio nome diz, é algo que lesou esse rim e de uma forma o quê? Aguda, de uma forma abrupta, de uma forma rápida. Pode ser, por exemplo, alguns medicamentos, aminoglicosídeos, por exemplo, né? Alguns outros medicamentos fúngicos ou algum elemento que causa essa nefrotoxicidade, né? A gente também tem que as lesões renais, não esquecer que pode estar associada a agentes infecciosos, seja por deposição de imunocomplexos ou não. Muitas vezes a gente pode ver na rotina essas aftas caracterizadas, sinais de uremia desse paciente, né? E o que a gente tem que conseguir saber é interpretar melhor esses resultados. É preciso lembrar rapidamente as funções do rim, né? Como já foi visto lá nas fisiologias, né? A gente não pode esquecer que a principal função do rim é manter o equilíbrio, né, homeostático do organismo, né? E como é que ele faz isso? Através da excreção de resíduos metabólicos, ou seja, a filtração glomerular, a secreção e a excreção com consequente formação da urina, né, leva à excreção desses resíduos metabólicos desse paciente. A gente também tem regulação da pressão arterial vinculada ao sistema renina, angiotensina, aldosterona, que é extremamente importante, assim como a regulação do equilíbrio ácido básico e hidroeletrolítico, né? Isso daí está associado ao uma grande função do rim, né? No equilíbrio ácido básico seria manter as concentrações de íon H+ e HCO3-, né, de uma forma equilibrada, não ter os efeitos no organismo desse desequilíbrio. A gente tem ainda no rim participação no metabolismo de cálcio e fósforo, não esquecer, né, a questão da vitamina D ativa, né, que está associado a esse rim. E ainda a participação na eritropoiese através da produção da eritropoetina, né, principalmente renal e única fonte, como por exemplo nos cães, né. Então, só lembrando, são 2 rins, né, e as agressões, muitas vezes, elas acometem um rim só, mas em alguns casos, os 2 rins,
né? E a gente tem sempre que avaliar o conjunto como um todo. Não esquecer que também é importante lembrar que a irrigação, né, desse rim vem através da artéria renal, né? Vem lá junto com a aorta, né? Que desemboca aqui nessa artéria renal, que vai se capilarizar e vai dar origem ao glomérulo, né? Que é uma rede de capilares enovelados extremamente importante. E que a drenagem se dá pela veia renal, né? Que está associado lá com a veia cava, né? Então, isso tudo é importante para a gente entender como é que esse rim consegue funcionar. Quando a gente fala em glomérulo, né, como ele é uma rede de capilares, não esquecer também que ali a gente tem, né, uma barreira, né, que é formada pelos podócitos, pelas células endoteliais e pela própria membrana basal, que vai permitir com que algumas moléculas passem e outras não. E de um modo geral, como nós já conversamos, quando esse rim ele está sadio, quando ele não tem lesão, né, usualmente a gente delimita como 60 kilodaltons, ou seja, a albumina ela não passa. Então, tudo que é menor que a albumina passa e o que for maior ou igual a ela não passa. Lembrando que os aminoácidos que passem, eles devem ser 100% reabsorvidos no túbulo contorcido proximal, né? Isso daqui também não é exatamente o enfoque da aula de hoje, mas é importante lembrar isso, mesmo que sucintamente aqui na aula, e ver o material suplementar, né? Associado a essa questão de filtração, reabsorção, secreção e excreção. Lembrando que a taxa de filtração glomerular, né? Ela é altamente dependente do fluxo plasmático renal, e isso está associado ao quê? Ao débito cardíaco, né? A constrição, né? E dilatação dessas arteríolas, né? Da arteríola aferente e eferente, né? Está associado ao volume sanguíneo, ao débito cardíaco. Então, há vários fatores, né? Lembrando que rim e coração atuam conjuntamente, que podem influenciar essa taxa de filtração glomerular. Então, uma vez esse sangue chegando ali, vai ocorrer a filtração glomerular, lembrando que grande parte é água, aminoácido, glicose, uma série de eletrólitos, e o que nos interessa para a aula de hoje, basicamente, seria lembrar que a ureia e creatinina passa pela essa filtração glomerular, né? Como não pode haver perda disso tudo na urina, né? O que acontece? Começam a haver os processos de reabsorção e secreção. Então, grande parte da água, observe, 75% da água que passa, ela é reabsorvida no túbulo contorcido proximal. Os 100% dos aminoácidos e glicose, porque não pode ter perda, os eletrólitos. E observe o que acontece. A ureia, ela já começa a ser reabsorvida em torno de 60% a 65%. Por quê? Ela vai ser importante também para manter o gradiente osmótico que vai atuar aqui na alça de Henle, permitindo que os eventos da alça de Henle aconteçam adequadamente. Por outro passo, a gente tem secreção no túbulo contorcido proximal dos íons de hidrogênio e observe a creatinina. Em cães, ela pode ser secretada em pequenas quantidades. Lembrando que a secreção é o caminho contrário da reabsorção. É quando esses elementos que estão ali nos vasos peritubulares, eles vão para a luz do túbulo. Na alça de Henle, como eu falei, a ureia é extremamente importante para que esses eventos aconteçam. A gente tem na alça de Henle descendente a reabsorção exclusivamente de água e na ascendente, né, a reabsorção de eletrólitos. E aí a gente vai caminhando para o néfron distal, né, e o que a gente observa? Mais uma vez, secreção e reabsorção para ocorrer a reabsorção, mais uma vez, de água e eletrólitos importantes para ir havendo a concentração urinária. Né? A gente tem um pouco de secreção da ureia aqui, né, para manter essa osmolaridade. E, por fim, a gente acaba tendo essa grande reabsorção de água aqui no néfron distal, juntamente com a ureia, tá? Lembrando que a água, ela vai criar um gradiente para que essa ureia também seja reabsorvida, tá? E, por fim, lembrando que o ADH, né, o hormônio antidiurético, ele vai atuar ali
promovendo, né, essa reabsorção de todos aqueles elementos, resultando na excreção de água, a ureia e da creatinina, né? Lembrando que a creatinina ela não foi reabsorvida em nenhum momento ao longo desse trajeto, ao contrário do que aconteceu na ureia, e alguns eletrólitos. Então, essa excreção, através de todos esses mecanismos, garante a homeostasia, né, do organismo como um todo. Então, o que a gente precisa ter em mente quando a gente fala em rim? Primeiro é avaliar os sinais clínicos desse paciente. Ele tem algum sinal clínico que me dá uma pista de que se trata de uma doença renal, né? E aí, quais são os achados laboratoriais que esse paciente vai dar? Porque quando se fala em rim, principalmente em doença renal crônica, como eu falei, são lesões irreversíveis, quanto mais cedo o diagnóstico for feito, melhor para aquele paciente, melhor para a qualidade de vida do paciente, né? E aí a gente vai usar os achados laboratoriais e até os sinais clínicos, né, para a gente estadiar essa doença renal conforme preconizado pela Sociedade Internacional de Interesse Renal, também chamada de IRIS, né, que não é o objetivo aqui, mas vocês veem em maiores detalhes nas aulas de clínica. E isso é extremamente importante para que seja atribuído o melhor tratamento, o tratamento mais adequado, né, e você tenha o prognóstico desse paciente da melhor forma possível. Então, se o meu paciente é nefropata, qual é o exame laboratorial que eu vou solicitar? Quais são as opções que eu tenho hoje em dia, né? Primeiramente, a gente precisa lembrar que é importante diferenciar azotemia, ou também chamada de hiperazotemia, que é o termo laboratorial que é dado para o aumento da concentração sérica, né, de compostos como a ureia e creatinina no sangue, ou seja, compostos nitrogenados não proteicos, né? O que é diferente da uremia, porque a uremia já seria uma síndrome clínica, já seriam os sinais clínicos resultantes dessa azotemia, né? Que vão se traduzir, por exemplo, por um hálito urêmico, né? Por aftas, né? Por um emagrecimento. Então, é importante diferenciar esses achados. Então, quando o paciente tem essa azotemia, ou seja, aumento da ureia e da creatinina no sangue, né? Isso pode levar ao chamado crise urêmica, né? Em que a gente vê essas aftas, aquele hálito, né? Amoniacal, né? A gente vê essas aftas, ou seja, esses sinais clínicos são decorrentes da crise urêmica. Então, o que a gente pode pedir? O arroz com feijão, né, aqui representado por essa foto, classicamente na rotina clínica, ele é dado pela ureia e pela creatinina, porque eles estão prontamente disponíveis no laboratório, são de baixo custo, né, e eles podem nos dizer informações importantes sobre o rim daquele paciente. Existem outros? Existem, a gente vai ver alguns, e o grande problema talvez seja, né, o custo, né? E o problema da ureia e da creatinina talvez esteja associado à sua sensibilidade e especificidade no que se refere à detecção dessas lesões renais, tá? Principalmente porque é preciso um grande percentual dos néfrons lesionados para que haja o aumento da creatinina e ureia no rim, né? E a ureia, ela pode aumentar em função de outras condições que não renais, tá? Então, assim, começando pela ureia. De um modo geral, o que é preciso lembrar, né? Que a partir da alimentação, né, a proteína chega lá no intestino por ação das bactérias, ela passa para a amônia. Essa amônia, via circulação porta, chega lá no fígado. Como essa amônia é tóxica, uma forma que o organismo tem de detoxificação é a formação da ureia. Então, isso acontece entrando no ciclo da ureia, essa amônia entra no ciclo da ureia por uma série de reações bioquímicas, e isso resulta no que a gente chama de nitrogênio ureico sanguíneo, né? Ou também conhecido como ureia, esse termo aqui já não é mais tão utilizado, né? A ureia e que vai sofrer a excreção, conforme nós mencionamos anteriormente. Quando a gente vai avaliar essa ureia no laboratório, alguns cuidados a gente tem que ter. Primeiro
ver se a gente está avaliando única e exclusivamente o kit detecta a ureia, ou se o kit detecta esse nitrogênio ureico sanguíneo. Isso daqui não é mais tão comum nos laboratórios, mas ainda pode ser encontrado. E aí o kit vai ser para o boom. Por que eu tenho diferença? Se a gente for ver a fórmula química da ureia, ela é composta de um carbono, 4 hidrogênios, 2 nitrogênios e 1 oxigênio, né? Então, o peso molecular dela é diferente. Quando eu mensuro única e exclusivamente, como demonstrado aqui, o boom, o nitrogênio ureico sanguíneo, eu só estou avaliando essas 2 moléculas de nitrogênio. Então, o resultado, ele é diferente, consequentemente, o valor de referência. Então, sempre observar isso no laboratório que vocês estão trabalhando. Se o resultado está sendo dado como ureia ou se o resultado está sendo dado como nitrogênio ureico sanguíneo, tá? Um outro cuidado que tem que ter, né, são com relação às amostras hemolizadas, tá? Porque essa hemólise, né, ela pode aumentar as concentrações de ureia, né, nessa amostra. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Aqui a gente tem um exemplo das amostras hemolizadas aqui embaixo, né? Às vezes eu tenho pouca hemólise, a influência disso é pequena, mas se a hemólise é grande, isso influencia bastante. E por que ela influencia? Porque a hemólise nada mais é do que a lise das hemácias. Então, a hemoglobina ficou solta e se a gente for lembrar, né, a molécula de hemoglobina tem proteína, né? E exatamente vai acabar reagindo, né, essa proteína que daria amônia e, consequentemente, ureia, no kit pode levar a esse aumento, tá? E seria um falso aumento. E cuidado, porque, por outra vez, caso essas amostras sejam obtidas com anticoagulante fluoreto, né, você pode ter uma diminuição, tá, dessa concentração de ureia. Então, assim, o que a gente prefere na rotina para fazer as dosagens bioquímicas é o soro, se não possível usar o plasma, mas o plasma obtido a partir das amostras coletadas simplesmente com EDTA, ou seja, um anticoagulante, né, usual para a rotina clínica de hematologia. E a creatinina, né? A creatinina, ela é originária ali, né, do metabolismo que a gente tem muscular, né? Ela está presente, a creatina, ali no músculo, e por uma conversão ela passa para fosfocreatina, que é a forma de armazenamento de energia no músculo, e a gente tem a creatinina, perdão. Qual é a grande vantagem da creatinina quando a gente pensa em função renal? Se a gente for lembrar, ela passa pela filtração glomerular e ela não sofre reabsorção tubular. Então, ela é um grande indicador, uma grande vantagem em termos de molécula para a gente aferir como é que esse rim está funcionando, né? Só lembrando que em cães pode ter uma pequena secreção tubular. Com relação à creatinina, os cuidados na avaliação laboratorial que a gente tem aqui não sofre influência pela dieta, porque aí, no caso, eu não estou trabalhando com fontes proteicas, ela está ali no músculo. E isso você tem que ter, talvez, um pouco cuidado com as lesões musculares, porque a lesão muscular pode levar a um aumento da creatinina, né? Porque você tem a creatina no músculo e a partir para a geração de energia e essa lesão muscular vai ter mais creatinina no sangue, consequentemente mais creatinina sendo excretada. Esse asterisco está ali porque hoje em dia já tem alguns relatos mais recentes que mostram que mesmo quando a lesão muscular ela é intensa, você não tem aumentos tão consideráveis assim na creatinina, então que ela continua sendo um bom indicador renal, né? Só cuidado com cavalos atletas, porque pelo próprio fato deles terem uma grande massa muscular, né? A questão da creatinina, quando a lesão, né, ela pode sim acabar influenciando. E aí uma boa anamnese vai te fazer essa diferenciação. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que toda vez que houver azotemia, ou seja, aumento da concentração de ureia e creatinina no sangue, né, circulante, ela pode estar associada a causas pré-renais, renais ou pós-renais, tá? E a gente precisa entender isso um pouquinho melhor. Aqui eu tenho um esquema apenas ilustrativo com esses valores de 100, tá? O 100 estaria associado ao que é o fisiológico, U seria a ureia e C, creatinina. Então, o que a gente tem? Que chega
aqui, para passar pela filtração glomerular, 100% de ureia e 100% da creatinina. Mas nem tudo vai passar, o que é normal, passando, por exemplo, 33, tá? É um número fictício que foi colocado aqui, né? E aí, o que acontece ao longo dos túbulos, se a gente for relembrar? A creatinina, ela não sofre reabsorção tubular, então ela continua como 33, né? E ela continua sendo excretada como 33 ou até maior se houver alguma secreção tubular lá no túbulo contorcido proximal, que pode acontecer eventualmente em cães, tá? Por outro lado, o que acontece com a ureia? Lembra que a ureia ela sofre reabsorção tubular, mediada principalmente pela água. A água cria um gradiente para a reabsorção da água. Para a reabsorção da ureia. Então, aqui de 33, ela já passou para 11, por exemplo, ali no túbulo contorcido proximal. Então, ela já diminuiu. E conforme vão ocorrendo os eventos no túbulo, lá no final, eu tenho bem pouca ureia sendo excretada. Por quê? Lá no final, o ADH, ele tem um papel muito importante. Ele promove aquela grande reabsorção de água e concentração urinária e junto vai a ureia, tá? Então, isso é importante da gente entender para poder compreender o que efetivamente leva a uma azotemia pré-renal, renal e pós-renal. Aqui alguns valores de referência, tá? Varia de autor para autor, não é preciso ter isso decorado em mente, só para ter uma ideia. E aí, quando a gente se fala em azotemia, a gente começa com a azotemia pré-renal, tá? O que eu tenho que saber, né? Essa azotemia pré-renal, o que acontece? O próprio esquema ilustra aqui. Eu tenho o rim tá ok, pós-renal também, mas eu tenho alguma coisa anterior ao rim que está comprometendo esse funcionamento aqui, né? No que se refere à dosagem de ureia e creatinina no sangue, por isso tem azotemia. O que pode levar a isso? Uma hipovolemia. Por exemplo, uma desidratação muito intensa, um choque hipovolêmico, uma perda, uma hemorragia, uma perda sanguínea muito grande. Por quê? Lembra que a taxa de filtração glomerular, ou seja, o fluxo plasmático renal, ele é altamente dependente o quê? Da função cardíaca e do volume sanguíneo, né? Então, se você tem diminuição do débito cardíaco por uma insuficiência cardíaca, diminuiu o volume, seja por uma desidratação intensa, hipoadrenocorticismo, um processo hemorrágico ou ainda um choque, o que vai acontecer nesse organismo? Você vai ter aumento das concentrações de ureia e de creatinina, tá? E aí isso vai resultar em quê? Numa urina mais concentrada, então a gente vai chamar de oligúria, e a gente tende a ter uma densidade maior do que aquela que a gente considera também como normal, o valor de 1030, né? E por que isso acontece? Porque na azotemia pré-renal, a gente tem, por exemplo, né, em geral, 1/3 dessa taxa de filtração glomerular reduzida. Só que o túbulo está funcionando normal. Então, se a gente pegar aquele esqueminha que a gente conversou anteriormente, a gente vai ver que tá chegando a ureia e a creatinina ali nesse glomérulo. Só que o volume sanguíneo tá menor, seja por uma desidratação ou o débito cardíaco tá comprometido. O que vai acontecer? Aqueles receptores justaglomerulares que tem ali, eles percebem essa diminuição do fluxo sanguíneo e eles vão ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona. De modo que o aumento dessa angiotensina 2, juntamente com a constricção das arteríolas aferentes e eferentes, faz com que o organismo tente o quê? Preservar aquela água que ele tem, né? Porque ele quer manter o equilíbrio. No que ele faz isso, o que acontece também? Eu começo, diminuição do fluxo, dá mais tempo para o organismo reabsorver a água. Por que ele quer reabsorver água? Porque ele está com baixo volume de sangue, ou essa função cardíaca não está legal. Só que ao mesmo tempo que fica ali mais tempo, o fluxo diminuiu, eu tenho maior reabsorção de água, eu também tenho reabsorção de sódio. E junto com essa reabsorção de água, lembra, a água cria um gradiente para a reabsorção da ureia. Então, a ureia passa a ser reabsorvida passivamente. Então, eu passo a ter o quê? Menos ureia no túbulo, mas em contrapartida, mais ureia no sangue. A mesma coisa acontece aqui que a gente estava conversando.
né, anteriormente. Se esse organismo, o fluxo está diminuído e ela quer reabsorver a água cria um gradiente para a ureia. Então, eu começo a reabsorver mais ureia e também mais creatinina. Se eu reabsorvo mais ureia e creatinina, consequentemente, eles vão ficar aumentados no sangue, que é onde eu estou avaliando para ter essa azotemia em si. Então, o que a gente observa ainda? A gente tem ainda a ação do ADH, lembra que ele é importante, o volume está diminuído, o coração não está funcionando, esse organismo quer manter a sua homeostasia, ele quer manter o volume ok. Então, o que ele faz? Ele tenta reabsorver mais água, vai reabsorvendo mais água, aqui no caso mediado pelo ADH, no néfron distal, e junto com a água, quem que vai? A ureia. Então, o que a gente termina com isso? O organismo ele reabsorve uma grande quantidade de água, mas junto foi a ureia e a creatinina também associado aqui, né? Então, o que acontece? A gente acaba tendo elevação disso no sangue circulante, né? E em contrapartida, a urina fica mais concentrada, né? Então, a gente vê as situações de oligúria e a densidade, o quê? Aumentada. Já na azotemia renal, o problema está onde? No rim. Então, é uma lesão renal, seja por uma causa inflamatória, que pode ser infecciosa, por exemplo, uma leptospirose, tóxica, por exemplo, aminoglicosídeos, ou até uma situação de isquemia ou hipóxia renal, associada aos exemplos daquela azotemia pré-renal. Então, uma desidratação, um choque hipovolêmico, né? Ela acaba depois levando a uma azotemia renal. O que a gente precisa entender quando se fala em azotemia renal? Que a gente tem o quê? 3/4 ou mais néfrons lesionados. Então, eu preciso o quê? De mais de 70%, 75% desses néfrons lesionados para que haja a azotemia renal. E aí, no caso, o problema está no rim. Então, claro, esse rim não consegue funcionar adequadamente e essa ureia e a creatinina vão ficar acumuladas no sangue ao invés delas serem excretadas na urina, né? E aí, usualmente, o que a gente observa? Animais que não conseguem ter o equilíbrio hídrico, então você observa amostras poliúricas em geral, né? Ou seja, uma urina bastante diluída que cai naquela faixa de isoestenúria que a gente conversou de 1008 a 1012. Eventualmente, né, porque biologia não é matemática, pode estar maior do que 1012. E às vezes lá no estágio final da doença renal, o animal no último suspiro, né, ele tenta fazer o máximo de retenção e a gente pode ter uma amostra oligúrica, né? Então, o que a gente tem? A taxa de filtração glomerular, ela fica extremamente diminuída, porque mais de 75% desses néfrons estão lesionados, e essa ureia e creatinina ficam acumuladas no sangue, né? Porque não consegue ter essa reabsorção e secreção que deveria haver, juntamente com aqueles outros mecanismos que mantêm o equilíbrio hídrico. Já na azotemia pós-renal, né, o próprio nome já diz. O que acontece? Anteriormente está ok, o rim está ok, mas alguma coisa posterior ao rim está havendo um comprometimento. E aí, o que pode ser? Obstrução do trato urinário, então, por exemplo, uma urolitíase, um tampão uretrangatus, uma neoplasia, ou mesmo o extravasamento da urina por rompimento dessa ruptura dessa bexiga, né, por um traumatismo e uma neoplasia. E o que acontece nesse caso, né? Nesse caso, o rim funcionou adequadamente. Então, essa urina, ela tem as suas concentrações de ureia e creatinina. Só que, se houve o extravasamento da urina, né, isso vai para a cavidade e acaba tendo uma reabsorção, né, pelos vasos que estão ali, levando esse aumento da ureia e creatinina no sangue. E no caso da obstrução, né, o mesmo mecanismo, o mesmo raciocínio, né? Esses rins começam a ficar sobrecarregados, né? E aí, porque você tem uma obstrução e você não consegue ter. Então, de um modo geral, em função dessa obstrução, a urina fica muito concentrada. Então, ela é oligúrica e a densidade variável. Então, o que tem na azotemia pós-renal, né? O rim está funcionando adequadamente.
Só que essa obstrução leva a um processo inflamatório com liberação de prostaglandinas, né? E ativação ali das angiotensinas, que acabam levando a uma constricção das arteríolas aferentes e eferentes, né? Então, isso acaba comprometendo e ocasionando esse aumento da ureia e da creatinina. Ao mesmo tempo, como está obstruído, o fluxo plasmático renal, ele não está funcionando adequadamente, então ele começa a ficar mais devagar. Por quê? É como se fosse um engarrafamento, você não consegue ir mais rápido. Isso acaba levando o organismo a fazer maior reabsorção de água, né? E junto com a água vai a ureia, né? E é uma absorção passiva, resultando o quê? Em altas concentrações de ureia e creatinina, né? No sangue circulante. Com relação ao extravasamento, quando a ruptura, eu já falei, é uma absorção passiva pelo epitélio, né? De modo que a gente pode avaliar esses tipos de azotemia em pré-renal, renal ou pós-renal através de alguns achados, né? A pré-renal vai estar associada à desidratação, então o animal vai estar desidratado, vai ser visível isso na clínica, no hematócrito. Você vai ter um processo hemorrágico agudo, a anamnese te ajuda, ou é um paciente cardíaco que o débito cardíaco está diminuído, então você tem outros achados que te ajudam. De um modo geral, a densidade urinária fica elevada porque esse paciente tem uma oligúria, então o volume urinário está menor porque ele tenta concentrar, né, para manter esse equilíbrio. Já na renal, esse rim ele já não está legal, porque eu tenho 75% ou mais lesionados. Então, a densidade usualmente cai na faixa de isostenúria e o volume é alto. Então, usualmente a gente tem poliúria. A urinálise vai te dar alguns achados. Por exemplo, você pode ter cilindros, células tubulares, você vai ter outras alterações ali. Você tem também alterações eletrolíticas e a própria anemia pode estar presente por deficiência de eritropoetina, né? Após renal, a densidade é variável de acordo com a obstrução ou rompimento e o volume urinário, usualmente, ele é menor, né? Porque está obstruído, né? Ou está rompido. E o que vai te ajudar? Você vai conseguir ver se, né, essa bexiga foi rompida, vai ter urina no abdômen. Quando funciona esse líquido, dá para ver que é urina. Se você fizer a análise dessa urina, vai ser igual a análise da urina desse líquido, né, do animal, ou a bexiga ainda está aumentada de volume pela obstrução. Tá? Só que existem outras causas de azotemia, e não única e exclusivamente as azotemias renais, né? Então, o que a gente tem, né, nessas extras renais? Lembrando que essa azotemia extra-renal está associada basicamente ao aumento da concentração de ureia no sangue circulante. Isso pode estar associado a uma maior produção da ureia. Por quê? Se há uma ingestão proteica elevada, ou seja, se ingere-se muita proteína, você vai consequentemente produzir muita amônia. Essa amônia vai para o fígado e vai entrar no ciclo da ureia, então vai produzir o quê? Mais ureia, né? E tem um limiar renal de reabsorção, né? Então você pode ver esse aumento no sangue circulante. O mesmo raciocínio se aplica por hemorragias gastrointestinais, no sentido de reaproveitamento da proteína, né, que está ali naquela hemácia, né, das globinas, e que também acabam gerando uma maior produção, né, aumento da síntese da ureia. E o catabolismo tecidual? Né? O catabolismo tecidual está associado a situações de febre, trauma tecidual, em que você tem uma proteólise intensa do tecido. Essa proteólise lisa hemácia, né? Perdão, lisa proteína e também vai estar associado, né, a esse aumento, resultando no aumento da ureia, tá? Então, aqui só para ter ideia, esses são, não é o foco da aula, mas só para entender a aplicabilidade da aferição, né, das determinações, né, para estadiamento da doença renal nos pacientes, estágio 1, 2, 3 e 4. A creatinina, como ela não sofre nenhuma reabsorção tubular, ela é preferida do que a ureia, porque como a gente viu, existem causas extras renais, né, associados à ureia, que pode levar ao seu aumento sem que isso esteja associado a uma causa renal, efetivamente. Já com a creatinina, a gente não observa isso. Então, com base no valor da creatinina, juntamente com os achados de urina, por exemplo, proteinúria, né, se tem isostenúria,
os sinais clínicos, né? E atualmente na última ainda entra pressão arterial e outros achados, a gente classifica esses animais em estágios para dar o tratamento mais adequado e melhorar a qualidade de vida desse paciente, né? Então, se a gente observar aqui esses estágios renais, o que a gente vai ver? A gente vai ver que a gente vê aqui, né? O estágio 1, o rim ainda está com a sua reserva diminuída, mas ainda não chegou ali aos 75%, né? Então, esse paciente consegue manter o seu volume urinário, a concentração de ureia e creatinina desse paciente ainda está ok, mas ele já é um potencial, né, doente renal, que se não for diagnosticado precocemente, ele passa a entrar no estágio 2 e 3. E o que acontece no estágio 2 e 3? Eu tenho aqui, ó, mais de 75% dos néfrons lesionados. Então, esse animal não consegue mais manter o equilíbrio hídrico e eletrolítico, então essa urina começa a ficar diluída e vai tendo essa poliúria, né? E a concentração da ureia e da creatinina no sangue circulante, ela também começa a aumentar. Então, esse paciente entra em azotemia, né? É o que a gente chama isso laboratorialmente. Essa azotemia, ela vai aumentando até chegar no estágio 4, se nada for feito, e aí o paciente pode ter, né, a crise urêmica, apresentar os sinais clínicos decorrentes dessa azotemia, que é o que a gente chama de uremia. E ainda o que pode acontecer? Essa poliúria pode chegar num ponto que esse animal apresenta uma oligúria, quando muito desses néfrons já estão lesionados, na tentativa de manter o máximo que ele consegue dar homeostasia no último suspiro, até que pode chegar a uma situação de anúria, que é a ausência de formação da urina, tá? Então, isso é importante para a gente entender a aplicabilidade da urinálise, né? E desses parâmetros laboratoriais na rotina clínica para a identificação do paciente renal.